Olá, amigos! Como disse no episódio passado, minha intenção é apenas compartilhar a palavra de Deus por compreender que precisamos alimentar nosso espírito e também de fazê-la conhecida por aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia. Neste momento de quarentena, eu tenho pensado muito sobre a questão dos encontros presenciais nas igrejas, pois muitas pessoas se sentem culpadas por não estarem participando da missa ou do culto. Mas isso tem a ver com a igreja que Jesus idealizou? Ter essa resposta é importante para compreendermos a nova maneira de nos relacionarmos como tal. Meu nome é Cida Martins e a minha proposta é repensar o cristianismo junto com você. E hoje eu vou falar sobre a igreja na pandemia. Por causa da Covid-19, as maneiras como nos relacionamos, tanto pessoal quanto profissionalmente, já não são mais as mesmas. Com a necessidade de estarmos fisicamente afastados uns dos outros, é e será preciso pensar em alternativas para nos comunicarmos com os demais, pois o ser humano não vive só. E para com a igreja não é diferente. E como podemos ser igreja em época de pandemia? Para quem não sabe, a igreja que Jesus idealizou é tão ligada a ele que difere dos encontros presenciais que fazemos através das instituições religiosas. Parece confuso, mas não é. Primeiro vamos começar a pensar no que é ser igreja, tal qual Jesus nos ensinou. Para começar, a Bíblia relata no Evangelho de Mateus que depois de ter cumprido a ordenança judaica do batismo e ter passado pela tentação num deserto, Jesus deu início ao seu ministério. Começou a pregar o Evangelho do Reino, caminhar junto ao mar, chamando pescadores para que o seguissem, percorreu toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama corria por toda a Síria, e uma grande multidão vindo da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém da Judéia, e também de além do Jordão, seguiam. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se e ele começou a ensiná-los. Hoje em dia, o desejo de grande parte da humanidade é ser seguido pela multidão. Por isso estão a todo tempo fazendo alguma coisa para estar em evidência e para serem curtidos. Mas naquela época o contexto era totalmente diferente. A Bíblia nos ensina que Jesus era mestre com as palavras, que multidões o seguiam porque ele se comunicava com elas, não para ganhar curtidas, mas porque tinha algo a oferecer. E para compreendermos os motivos que levaram tantas pessoas a seguirem Jesus, eu vou reproduzir o texto de um jornal online bem conceituado, o Ultimato. O ator diz assim, abro aspas, na leitura dos evangelhos tem me chamado a atenção o encontro de Jesus com diversos tipos de pessoas. Ao se encontrar com as pessoas, Jesus as curava, ensinava, respondia perguntas e começava uma conversa. Por meio desses encontros e dos diálogos que são travados, podemos perceber a atitude e interesse de Jesus pelas pessoas. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, Jesus não tinha um discurso pronto, adotado para toda e qualquer situação. Ainda que sua mensagem seja consistente, a conversa se adaptava à realidade e necessidade de seus ouvintes. Isso revela, de um lado, o aspecto contextual do ministério de Jesus, isso é, ele se comunicava com as pessoas a partir da realidade delas. De outro lado, isso mostra a diversidade de classes sociais, religiosas, culturais e étnicas com que Jesus teve contato em seu ministério. Ainda no Evangelho de Mateus, encontramos trechos de vários diálogos que Jesus teve com pelo menos
4 grupos de pessoas diferentes. Primeiro, seus discípulos. Eram os que Jesus instruiu de forma mais particular. Segundo, os religiosos, que eram os fariseus, saduceus e escribas. Terceiro, eram os enfermos e interesseiros buscando curas e outras coisas através de milagres. E quarto, era conversa com pessoas onde suas características sociais, religiosas e políticas não eram evidenciadas. Os diálogos de Jesus se davam ao longo do caminho, na saída da sinagoga, dentro de uma casa, na cidade, no campo, enfim, em diversas circunstâncias em que Jesus manifestava sua compaixão para com a multidão. Ele era sensível à realidade de seus ouvintes. E ainda, através desses diálogos, Jesus ensinou, revelou sua identidade, demonstrou compaixão, repreendeu, contestou práticas difusas, preparou e capacitou os seus discípulos. Aparentemente, o que Jesus não tinha era muita tolerância com a religião institucionalizada. Ele quase nunca se dirigia àquele público, pelo contrário, sempre eram os religiosos que o interrompiam. No entanto, Jesus ensinava valores, fé, arrependimento, esperança e confiança em Deus. Fecho aspas. O que eu quero mostrar com estas observações é que tudo o que Jesus fazia enquanto dialogava e estava entre o povo era a prática da verdadeira religião. Ele se comunicava, não importava de que maneira e com quem. Aproveitava o lugar, o momento. O importante para ele era comunicar a graça, misericórdia e justiça de Deus. Foi isso que ele ensinou para os seus discípulos, fosse através das palavras ou através da prática. E é isso que ele requer de nós. Pensando no afastamento social e na maneira como vivemos, como dialogamos, como nos comunicamos nos dias de hoje, é possível ser igreja através das mídias sociais, sim. Mesmo porque o que consideramos como igreja hoje em dia, isto é, estar dentro de um templo para adoração e ouvir sermões, difere muito do que Jesus ensinou e praticou. O cristão precisa agir como Jesus agia, aproveitar as oportunidades que surgem na caminhada. Por isso, o conselho do apóstolo Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. O importante é compreendermos que o mundo muda a todo tempo. Como exemplo, temos a igreja institucionalizada, diferente da igreja primitiva do primeiro século. E é fato que a igreja pós-moderna deverá ter um novo formato com o tempo. O que não deve mudar é a base que forma a verdadeira igreja. É nisso que devemos insistir e persistir. Em Hebreus 10:15, encontramos uma orientação bíblica dizendo que não devemos deixar de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu sempre ouvi sermão sobre este versículo baseado na primeira parte, de não deixar de se reunir como igreja, não deixar de estar presente em uma organização religiosa, orando, louvando, ouvindo sermões. Mas agora eu entendo que o versículo vai além. O apóstolo Paulo nos exorta a encorajarmos uns aos outros. Devemos ser igreja porque amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, e não porque estou sentada ao lado de uma pessoa dentro de uma organização religiosa. Adorar a Deus não é cantar canções dirigidas pelo Ministério de Louvor
e nem ouvir sermões. Adorar a Deus é estilo de vida. Por isso o Senhor diz que procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Estar em comunhão é você professar a mesma fé que o seu irmão e praticá-la de maneira que manifeste a glória de Deus. Não apenas estar juntos presencialmente. É você conhecer seu irmão e ter empatia por ele, orar por ele, ajudá-lo, ensiná-lo, aconselhá-lo e demonstrar sua preocupação para com ele. Podemos fazer isso à distância? Podemos nos reunir, conversar, compartilhar a palavra de Deus através dos encontros por chamadas de vídeos e grupos de estudos virtuais? É claro que podemos, e ainda assim você fará parte do corpo de Cristo. Acredito que esse seja um momento propício para repensarmos nossos valores e conceitos cristãos. A distância não separa a Igreja de Cristo, pois a Igreja é um corpo formado por todo aquele que crê no sacrifício de Jesus e o tem como Senhor e Salvador de sua vida. Não olhe para a arca se você vai dizer que não a viu. Que Deus nos abençoe.